Sejam bem-vindos a mais um AZCast Engenheiro Raiz. Eu sou Karina Lima. Eu sou o engenheiro Felipe Soares. E hoje nós vamos conversar sobre financiamento residencial. A minha primeira pergunta para você, Felipe, é a seguinte. Qual a objeção que você acredita que seja a principal que faz o cliente não querer construir sua própria casa? Cara, é até engraçado falar isso, gente, mas sabe qual é a principal objeção dessas pessoas para não construir a casa financiada? Primeiro, prazo. Isso mesmo. Muitas das pessoas, elas têm aquele entendimento de que fazer uma obra é como se fosse fazer um pastel, né? Faz lá rapidinho, bota no óleo e sai com a casa pronta. Não é bem assim. Para você executar uma obra, existem prazos, existem burocracias. Eu tenho que seguir as legislações do município. E isso requer que você estenda, digamos assim, um prazo normal de uma obra, tá? Principalmente porque agora eu tenho um cliente definido, eu tenho um processo na Caixa Econômica Federal, eu tenho processos dentro do município, eu tenho que tirar o alvará e aprovar projeto, eu tenho uma perfui para fazer e um cronograma a ser executado. E isso requer um certo tempo, além da etapa de projeto. Então, para pensar, o cliente tem duas opções. Ou ele olha lá no OLX, uma casa pronta e diz, vou me mudar, comprar a casa, em cerca de um mês ele está na obra, tá morando na residência, ou ele vai simplesmente partir do princípio ainda de fazer um projeto, Karina, de procurar um profissional, de regularizar essa obra, de entrar com o processo e aprovar o financiamento, e isso requer tempo. Então, a primeira grande questão é o prazo. E nós temos perfis de cliente. Tem aquele cara que está morando de aluguel, recebeu um dinheiro, uma indenização, algo desse tipo, e quer morar urgente, ele quer, primeiro, deixar de gastar no aluguel. Então, ele vai lá e compra um imóvel pronto. Ele procura um corretor, uma imobiliária, ele compra um apartamento, ele compra uma casa já pronta, tá certo? Então, esse é o principal motivo. O segundo motivo é justamente obra. Dor de cabeça. A maioria das pessoas estão cansadas, isso mesmo, cansadas de ver gente que foi construir uma obra e elevou o custo, levou prejuízo, teve problema, teve manifestação patológica, que infelizmente acontece na maioria das vezes em obras que não tem profissional, em obras que não tem engenheiro. E ele toma isso como para si. Só que nem todas as obras vão ser assim. Isso na realidade não é uma regra. Tá certo? É uma exceção, ou deveria ser uma exceção. Mas, primeira coisa, o cara quer construir sem um engenheiro ou sem um arquiteto. Quais são as chances de dar certo? Quais são as chances de ele não ter dor de cabeça? Segundo, obra é multidisciplinar, envolve várias pessoas. Se ele quer tomar conta da obra, é lógico que ele vai ter dor de cabeça, é lógico que ele vai passar perrengue, é lógico que ele vai comprar material errado. Ele não estudou para aquilo. E aí, na hora de contratar um engenheiro, ele faz, eu não quero nem saber de obra, eu prefiro comprar pronta. Não sabe ele o que ele está perdendo ali, Karina. Então, esses são os maiores objetivos que a gente tem que quebrar para convencer o cliente a nos contratar para fazer a obra dele, a fazer o seu castelo, a fazer a sua obra-prima. Sem dor de cabeça, dentro do prazo e no custo previsto. E o principal, com a qualidade exigida pelo cliente. Ou melhor, acordada na hora do contrato, tá? Porque não adianta a gente colocar um padrão de qualidade e de repente o cliente querer mudar para um porcelanato, para um granito. Isso não estava previsto em contrato, cliente. Isso não quer dizer que a gente vai te atender nessa situação, tá? É no que foi previsto no dia que a gente conversou, quando a gente fez o teu projeto, quando você escolheu aquilo como a sua casa. Então, essas são as principais dores, Karina, que as pessoas têm na hora de executar, na hora de contratar uma pessoa para fazer a obra ou contratar uma obra pronta, ou comprar uma casa pronta. E Felipe, qual dica que você dá então para quebrar essa objeção? O foco sempre tem que levar o cliente para focar no resultado. Parar toda coisa ruim, tentar tirar todos os olhares para os traumas que ele teve da reforma do vô, do tio, do cachorro, do primo, que ficaram traumatizados com obra, que gastaram 3, 4 vezes mais. Tirar esse foco aí e imaginar como um time de futebol. Por mais que o time não esteja jogando bem, ele está focado no gol, no resultado. E eu tenho que levar isso para ele. Mostrar para ele, gente, que ele comprar uma casa pronta é o ideal para ele, talvez naquele momento, de acordo com a disponibilidade financeira dele ou a vantagem que seja para ele. Porém, construir uma casa do zero, ele vai ter o quarto da dimensão que ele queria. O acabamento do piso não vai ser aquele que veio pronto lá não. Vai ser o que ele escolheu. Ele pode optar porcelanato, vinílico, cerâmico. O acabamento das bancadas, ele vai escolher se ele quer verde Ubatuba, se ele quer aquele São Geraldo, Fernanda? Qual é o preto? São Gabriel.
Ó, é o São Benedito ou São Gabriel. A Nanda é arquiteta, tá? Eu sou engenheiro, eu fico só alternando aqui nessa parte. Mas é um acabamento diferente. Além das dimensões do quarto. Ah, ele queria uma casa com 3 quartos, mas ele só achou na região que ele queria com 2. E aí? Ele vai desistir de um cômodo, ele vai ter que ampliar a casa, ele vai ter que reformar, mas o cara nem morou lá ainda. Então, a grande vantagem de você construir sua própria residência é fazer do seu jeito e do jeito que cabe no seu bolso. Tá? Então, essa é a primeira grande vantagem. A segunda vantagem é que ele não vai pegar uma obra, digamos assim, com uma grande chance de manifestação. Por quê? O cara, quando ele compra uma casa pronta, ele não sabe o que aconteceu durante aquele processo. A partir do momento que ele está construindo uma casa financiada, ele pode estar visitando a obra dele, analisando se realmente está seguindo do jeito que ele queria. Ele vai ter um fiscal da Caixa Econômica também, um engenheiro credenciado, fazendo outra fiscalização, acompanhando se os procedimentos foram feitos de forma correta. E isso dá uma segurança maior para ele. Então, ele vai ter uma garantia de uma obra de qualidade, ou pelo menos tende a ter uma obra de qualidade, tá certo? Deixando aí entre aspas. E outro detalhe muito importante é que essa obra sai mais barato, Karina. Porque quando ele está construindo uma residência, digamos que ele só está pagando o lucro do construtor. Imagina só, eu estou pagando somente o lucro do construtor. O construtor vai cobrar 100 mil reais para executar, ele está ganhando ali 10%, dando um exemplo, 10 mil reais. A partir do momento que eu vou comprar uma casa pronta, o incorporador ganha, o construtor ganha, e ele ganha na valorização do terreno e ganha na valorização da obra. Ele tem lucro em cima de lucro. E vamos supor, se você vai comprar uma casa pronta hoje por 400 mil reais, se eu for construir essa mesma casa num terreno parecido, possivelmente eu não gasto 400 mil, eu gasto 350, 380 e vai sobrar dinheiro. Por quê? Esse dinheiro é lucro diluído na mão de corretores, lucro diluído em cima da valorização do terreno, onde eu posso pegar esses 20 mil e trocar de carro, eu posso pegar esses 20 mil e ir para a praia, eu posso pegar esses 20 mil e investir na própria residência, em imóveis planejados, em uma piscina, em uma área de lazer, em um acabamento melhor para casa, algo que eu não esperava, deixar um ambiente na laje. Então, essas vantagens é que eu tenho que mostrar para o cara. Eu tenho que tentar fazer ele parar de olhar para o problema, parar de olhar para o trauma e focar nos resultados que ele vai ter. Agora, para isso, ele tem que confiar em você. Você tem que mostrar para ele, em gráficos, números e valores, que você é a melhor opção na vida dele. Lembrando que, infelizmente, o prazo, cara, não tem para onde correr. Comprar uma casa pronta vai ser bem mais rápido do que construir uma casa do zero, porque eu tenho todo um processo construtivo e um processo burocrático. A burocracia de pegar um imóvel novo é simplesmente da compra, de documentação, de passar de um documento do nome de um para o outro. Já na outra situação, ainda entra projeto, alvará, construção, habite-se, averbação, tudo isso dentro da obra, cara. Então, você vamos lá, para construir uma casa dessa, de um processo, você não demora menos de 4 meses. Tá, ó, detalhe, tá, gente? Tô falando aqui, usando como referência aqui, no mínimo 4 meses, já contando com a burocracia. Tem cidades que você pode demorar até 1 ano, 7 meses, 8 meses, tudo depende de qual ritmo. Tem cidades aqui que demora 2 meses para tirar um alvará, tem outras que a gente tá tentando 6. Então, tudo isso envolve e tudo isso você tem que deixar claro e transparente para quem pode te contratar. Certo, Felipe. Então você já falou sobre como quebrar essas objeções. Agora me fala, o que o engenheiro precisa para começar a atuar nessa área? Aí é que está o que poucas pessoas sabem. Muita gente acha que, assim como para participar de uma obra pública, eu tenho que ter um CNPJ. Já para atuar no mercado de casas financiadas, no mercado de construção, eu necessito apenas ser engenheiro formado e ter um CREA ativo, ou simplesmente ser o que eu sou hoje, eu não preciso ter nada demais. E o principal, gente, ter cliente. Eu não consigo fazer um financiamento para ninguém. Eu tenho que ter uma técnica e um processo de captação para trazer serviços para que eu possa fazer esse processo. E nessa modalidade eu não preciso ter dinheiro, tá? Porque o dinheiro que vem é da Caixa e do cliente. Eu não preciso ter nenhum real, gente. Preciso ter metodologia. Preciso conhecer os processos e caminhos, que desde o processo administrativo, digamos assim, burocrático, até o processo da engenharia, que é o preenchimento da PFUI, os projetos, tá certo? O cronograma para aprovar junto com o correspondente na Caixa Econômica Federal. Então, preciso do cliente, preciso entender de processo. Não preciso de dinheiro e não preciso, inclusive, de CNPJ. Eu posso atuar como pessoa física, tá certo? Nessa modalidade de aquisição de terreno e construção.
Já quando eu sou construtor e quero construir para vender, tá certo? Aí eu preciso ter CNPJ. Aqui a gente tem CNPJ porque a gente atua nas duas situações. Tanto constrói para vender, tá certo? Como constrói casas financiadas. Então eu posso fazer tudo pelo CNPJ, então a gente atua dessa forma. Mas você que está começando agora, você não precisa ter gasto com um contador de imediato, você não precisa abrir um CNPJ, gastar com taxas, porque primeiro você precisa ter o cliente, pegar serviço e aí você vai criando montinho, montão. Tirou um pouquinho do lucro, investe na empresa, que é a sua empresa, você mesmo, para que você possa crescer e atender mais clientes, aumentando assim as suas lucratividades. Você como engenheiro só precisa ter isso aqui, ó, conhecimento e o seu CREA ativo, que é o que rege a nossa profissão. Mas me fala agora, uma das perguntas mais importantes. Existe mercado para isso? Tem mercado? Vamos pensar o seguinte, pessoal, imagina só. De imediato na sua cabeça, para pensar agora, 10 pessoas que não têm casa própria. Vem fácil, não vem? Um primo, um colega, um tio. Felipe, mas não veio. Não tô achando. Pera aí. Cara, quantas pessoas não devem morar de aluguel próximo de faculdades, próximo de escolas, porque são universitários morando ali? Ou então, não quero atuar nessa área. Imagina no teu WhatsApp, quantas pessoas ali não têm casa? Pega uns grupos de WhatsApp que você participa, pega a lista de transmissão, começa a analisar e chegar em cada pessoa dessa, começa a abordar. Existe um déficit habitacional muito grande no Brasil, tá? Hoje as pessoas precisam de casa. Então aí, Minha Casa Minha Vida, que agora é o Casa Verde e Amarela, enfim, são modalidades que ajudam a potencializar esse mercado. Olha, bota na tua cabeça, se o cara tem condições de pagar um aluguel, ele tem condições de ter a casa própria. Tudo que você precisa ajudá-lo é a ter um planejamento financeiro. É não levar só a obra não, mas a solução financeira para que ele more na própria casa. Então, você faz um planejamento, você levar a solução, opções de cartão de crédito, opções de parcelamento em lojas, como parcelar a entrada para ele, sentar com ele e fazer realmente um planejamento para ter a casa própria e não focar só na obra, mas em resolver o problema do seu cliente. Para analisar, na tua lista de telefone, eu tenho certeza que você vai encontrar no mínimo 50 pessoas que não têm casa ou que moram de aluguel e que talvez nem saibam da existência dessa modalidade, tá certo? Pessoas que talvez já queiram comprar uma casa pronta e não sabem que comprar uma casa pronta ela está dando mais lucro ao construtor e você pode convencê-la a, em vez de comprar uma casa pronta, ao invés disso, ela fazer a própria casa do jeito que ela sempre sonhou. E você aí, gostou do nosso bate-papo de hoje? Se ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa a sua pergunta aqui embaixo que o Felipe vai te responder. Deixa a pergunta, pessoal, faço questão. Lembra, toda quarta-feira tem a Z Responde. Quanto mais pergunta tem aqui, mais eu seleciono e trago conteúdo para vocês. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, foi um prazer enorme estar aqui. E deixa seu comentário, compartilha para amigo, colega, avisa para todo mundo, não compre em casa pronta. E aí você vai abrir o mercado para você na construção civil. Mesmo que você não seja formado, viu, Karina, também. Você pode ter um parceiro para te ajudar no processo. Não esqueça de deixar também a sua sugestão para os nossos próximos AZCasts. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Cara, tá faltando o tema. Eu quero ter conteúdo para vocês, mas vocês não estão dando sugestão, pessoal. Toda semana é um AZCast novo com um tema muito bacana, então deixa a sua sugestão aqui pra gente. E dá trabalho conseguir tema, meu amigo, dá trabalho. Se vocês não chorarem, vocês vão ficar sem conteúdo, viu? Vamos lá, manda conteúdo pra cá, manda sugestão para que a gente possa gravar para vocês, beleza? Obrigada por assistir, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.